Romanos capítulo 9, dos versos 30 a 33 e 10, do 1 ao 4, diz o seguinte: Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ter mais uma palavra de oração, apesar de que o Ivanês já orou por mim, eu gostaria de que nós fizéssemos mais uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que possamos receber essa mensagem. Pai, nós te louvamos mais uma vez, porque estamos aqui na tua presença. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania. Reconhecemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Reconhecemos que estamos aqui, ó Deus, não por uma decisão própria de termos vindo a este lugar, mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e, como já foi falado, o Senhor tem um propósito especial na vida de cada um de nós que aqui estamos. Pai, toma cada mente, cada coração aqui, ó Deus, cativos à obediência do Senhor. Deus, e nesta hora eu repreendo toda e qualquer inquietação, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que seja contrário à ação do Teu Espírito, nós declaramos cancelados em nome de Jesus e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe de maneira especial. Pai, que esta palavra possa ir de encontro a cada coração e que nós sejamos abençoados, ó Pai, por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre os judeus e a rejeição ao Messias. Os judeus e a rejeição ao Messias. E apenas para introduzir aqui, eu coloquei 4 verdades que resumem bem todo o capítulo 9, porque o capítulo 9, Paulo tem mensagens profundas e importantes, nós devemos aprender, e a primeira verdade aqui que foi colocada é que as promessas de Deus não falharam pelo fato da grande maioria da nação de Israel ter rejeitado Jesus como Messias. E às vezes o que as pessoas não sabiam, os judeus não sabiam, é que Deus, quando Jesus veio, na verdade, e isso já havia sendo profetizado há muito tempo, e que o Messias haveria de vir para salvar um povo, só que no meio desse povo existia um outro povo. É como se houvesse um Israel dentro do Israel. É como Deus, olhando para Israel, escolheu um Israel espiritual. Ou seja, esse Israel que estava dentro de Israel. E Deus tinha um propósito especial com essas pessoas, que são exatamente aquelas que a Bíblia fala bastante sobre ela. O caso de Abraão, alguns descendentes, Isaac, Jacó, eles passaram a acreditar nesse Messias que havia de vir. Então, quando a gente fala desse Israel, dentro de Israel, na verdade, nós estamos falando dessas pessoas, essas pessoas que, desde o início, reconheceram o Cristo que havia de vir e acreditaram que esse Messias salvaria as suas vidas. E o propósito dele era salvar a humanidade. E também vale dizer que os discípulos foram pessoas que foram salvas acreditando nesse Messias, que não havia sido crucificado ainda, mas eles acreditaram que esse Messias que estava com eles naquele momento era o seu Salvador, e isso foi suficiente para ter as suas almas salvas. Então,
E Deus não falhou, porque esse Israel que foi salvo foi suficiente para nos alcançar por meio da pregação do Evangelho. E hoje também nós reconhecemos esse Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E esse reconhecimento nos dá a oportunidade de salvação. Em segundo lugar, Deus não é injusto porque uns creram e outros não. No decorrer da história, e os profetas sempre anunciando que um Messias haveria de vir e salvar, ou para salvar a humanidade. Muitos creram nessas verdades, outros não. E Deus, por isso, Ele não seria e Ele não foi injusto. Por quê? Porque cabe a cada um individualmente acreditar que esse Messias que um dia morreu na cruz, Ele morreu em meu favor. E quando eu assumo esse sacrifício pela minha vida, eu reconheço que Jesus morreu por mim e automaticamente eu recebo isso na minha vida e sou salvo. E essas pessoas que foram acreditando e confiando nisso no decorrer da história, todas elas foram salvas por meio da graça salvadora de Jesus, porque elas acreditaram. Por isso Deus não é injusto, porque uns acreditaram, outros não, porque uns acreditam e outros não, porque cabe a cada um de nós decidirmos aceitar esse sacrifício a nosso favor ou não. E cada um de nós que aceitamos esse sacrifício a nosso favor, herdamos a salvação. Portanto, Deus não é injusto, porque uns creram e outros não, porque cabe a mim e a você aceitar isso para as nossas vidas. Terceiro lugar, nós não devemos questionar a justiça de Deus em escolher uns e outros não. O que diz lá, se eu não estiver enganado, na primeira epístola de Paulo a Timóteo? É que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dele. Então Deus tem esse desejo no coração. Quando Jesus morreu, o que a Bíblia falou sobre isso? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, não é para uns ou para outros, para que todo, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o objetivo de Deus sempre foi salvar o homem. Quando Adão pecou, começou a nascer no coração de Deus um projeto, um objetivo. O homem pecou e precisa da salvação. O homem se distanciou de Deus por causa do seu pecado. E Deus passou a planejar a engendrar um plano para salvar o homem. E cabe ao homem em si reconhecer ou não o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. Mas, por isso, nós não devemos questionar a justiça de Deus, porque Ele veio para salvar a todo aquele que nele crê. Só que nem todos vão crer. Só que nem todos acreditarão no Messias como Salvador. Algumas pessoas morrerão e irão para o inferno. Infelizmente, nós não sabemos quais são, mas vai acontecer. O próprio Deus, Ele tem o conhecimento disso, por quê? Porque Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele quer que um ser humano morra e vá para o inferno? Não, mas isso vai acontecer. Mas nós podemos contribuir para que isso não aconteça quando nós levamos o Evangelho às pessoas, porque nós não sabemos. Deus até sabe, mas nós não. Então, cumpre nós a obrigação de contribuir com Deus nesse projeto salvador, de contribuir com Deus nesse plano eterno, de salvar o homem. E eu e você somos o instrumento, ou somos os instrumentos pelos quais Deus salvará a humanidade. Então, o projeto de Deus é para que todos que creem em Cristo como Senhor e Salvador sejam salvos. E nossa obrigação é pregar o Evangelho. Quarto lugar, Deus chama judeus e não judeus para fazer parte do seu povo. E aqui, graças a esse Deus tão bondoso, tão misericordioso, a sua graça, entrou Israel, entraram as etnias,
entraram todas as nações da terra. Por quê? Porque o propósito de Deus é para que todas as nações da terra ouçam o Evangelho e reconheçam Jesus como Senhor e Salvador, para que o propósito eterno dele se cumpra. E nós vamos poder dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, porque o Evangelho está sendo pregado em toda a terra, a todos os seres humanos, independente de etnia, independente da nação de onde esta pessoa se origina, porque Deus veio para salvar todas as nações da terra. Ele chama judeus e não judeus. E a partir de agora nós teremos alguns ensinamentos sobre os judeus e a rejeição ao Messias. E o primeiro deles é que os judeus não entenderam que a justificação em Cristo é o único meio de salvação. E aqui nós colocamos 3 verdades sobre a justificação. E esse primeiro ensinamento está entre os versos 30 e 33. E a primeira verdade importante é que a justificação não é alcançada por méritos próprios. A justificação não é alcançada por méritos próprios. Aqui foi o grande erro dos judeus. Pensem num povo zeloso, e nós vamos ver isso mais na frente, por Deus. Pense num povo que queria cumprir a lei a todo custo. Eles queriam tanto cumprir a lei que eles criaram tradições próprias. E esse fato de querer cumprir a lei como ninguém, se chegou a hora de orar, eles iam orar. Chegou a hora de ir ao templo, eles iam ao templo. E eles queriam cumprir a lei cabalmente, porque eles pensavam que o fato de cumprirem a lei nos seus exatos termos, apesar que eles não deram conta, porque a lei em si só foi cumprida por uma pessoa e foi o objetivo dessa pessoa cumprir a lei em si mesmo, que é Jesus. Eles começaram a buscar a salvação por méritos próprios. E com isso eles tropeçaram nessa pessoa, nessa pedra de tropeço chamada Jesus. E por causa disso eles deixaram de herdar a salvação e também deram oportunidade para que nós entrássemos nas filas e hoje nos tornássemos herdeiros da salvação. Então eles não entenderam que a justificação não é alcançada por méritos próprios, mas por meio de acreditar no Messias que havia de vir e que o cumprimento da lei era apenas uma consequência do recebimento de Jesus em seus corações. Por isso hoje nós cumprimos a lei não porque ela nos levará à salvação, porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus, mas nós cumprimos a lei porque nós acreditamos que é a vontade de Deus que nós vivamos vidas santas, que nós nos pareçamos com Jesus. Com isso, dia a dia, o nosso objetivo é cumprir a lei, não que isso nos leve para a eternidade com Cristo, porque o que nos leva para a eternidade com Cristo é recebê-lo no nosso coração e aceitar o seu sacrifício em nosso favor. Segundo, a justificação não decorre das obras, mas da fé. E uma coisa que eu analisei pesquisando para essa mensagem, eu achei interessante, é que Augustus Nicodemos, ele falou que no mundo existem apenas 2 religiões e boa parte dos pregadores usam ele como base para as mensagens. Ele falou que no mundo, baseado em muitas pesquisas que ele fez, existem milhares de religiões. Porém, se resumem em 2. Aquelas que acreditam que a salvação é por meio de obras e aquela que a salvação é por meio da justificação em Cristo Jesus, em reconhecer que Cristo um dia morreu e esse sacrifício me alcançou.
E nós percebemos isso hoje nos nossos dias, porque quantas pessoas acreditam pelo fato de serem boazinhas, de darem esmolas, de serem cheios de justiça própria, isso faz com que elas herdem a salvação. Acreditam dessa forma, porém, é uma crença errada e que, infelizmente, levam essas pessoas para o inferno, porque a verdadeira salvação não depende das nossas obras, ela depende única e exclusivamente de Cristo Jesus. E as obras são consequências do nosso compromisso com Cristo, porque quando nós recebemos a Cristo no coração, nós passamos a viver como Cristo viveu e a andar como Cristo andou. E isso faz toda a diferença nos nossos dia a dia, porque as pessoas percebem em nós um viver diferente, porque esse viver que hoje nós vivemos, nós não vivemos por nós mesmos, mas nós vivemos por meio de Cristo Jesus, que um dia morreu por mim e por você. E se eu herdei a salvação, e se você herdou e é um herdeiro da salvação, não é porque você é bonzinho, bonitinho, se veste bem, é porque você reconheceu Cristo na sua vida. Isso te faz belo, porque nós passamos a ser realmente imagem e semelhança de Deus. Terceiro lugar, a justificação só é alcançada por meio de Cristo, a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Quando a Bíblia diz pedra de tropeço, na verdade não quer dizer que eu estou andando e de repente tropecei numa pedra que me atrapalhou no meu trajeto. Não, é aquela pedra que é como se fosse, eu sinto como se fosse uma pedra no meu sapato, ela me incomoda. O fato de ouvir a pregação do Evangelho, ouvir que eu tenho que mudar de vida, que eu tenho que abrir mão das minhas vontades, daquilo que eu desejo, daquilo que eu entendo ser bom para mim, isso me incomoda. Abrir mão da minha vida boa, entre aspas, da minha vida tranquila, isso me incomoda. Por quê? Porque a verdade de Cristo é esse Cristo que se torna, aí sim, pedra de tropeço e pedra de escândalo. Por quê? Porque às vezes nós vivermos vida cristã, uma vida cristã autêntica, às vezes incomoda por quê? Porque, e eu vou dizer no contexto deles, eles já tinham aquela tradição, viviam baseado na lei, e mudar completamente de vida, acreditar no estilo de vida totalmente diferente, abrir mão do que eles pensavam que era certo, porque se tinha alguém, se tinha um povo que não deveria errar nesse sentido, era o povo judeu, porque eles viveram em função de estudar e aprender a Bíblia. Até Cristo, foram mais ou menos ali, centenas e centenas de anos, eles estudando, aprendendo sobre a Bíblia, sobre o Pentateuco, sobre o Messias que havia de vir. E quando o Messias vem e aparece para eles, eles rejeitam esse Messias porque esse Messias não é exatamente como eles queriam que ele fosse. E aí eles rejeitaram o Messias e tropeçaram nessa pedra. E como Deus tinha um propósito eterno de escolher um povo dentro daquele povo, e esse povo alcançaria muitas nações, hoje eu e você estamos aqui. Então, as coisas não acontecem por acaso quando nós falamos sobre Deus. As coisas acontecem porque tem que acontecer de acordo com o propósito dele. E se hoje nós estamos aqui, foi baseado no propósito eterno dele. O segundo ensinamento é que os judeus foram o alvo da oração de Paulo. Está no capítulo 10, versículo 1, quando ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. E aqui nós vamos perceber que a oração de Paulo, ela passa por uma ordem. A primeira coisa aqui é que ela nasce com um sentimento positivo. Paulo diz: irmãos,
A boa vontade do meu coração, a boa vontade do meu coração é para que que eles sejam salvos. O interessante é o seguinte: Paulo foi um judeu extremamente zeloso pela religião. Paulo participou de muita coisa feia. Ele presenciou pessoas sendo apedrejadas, ele presenciou perseguições ferrenhas aos cristãos. E quando ele se converteu, ele passou a ser alvo dessas perseguições. As pessoas passaram a persegui-lo. As pessoas chicotearam Paulo, prenderam Paulo em grilhões. Tanto é que uma das grandes experiências que Paulo teve, ele estava preso e de repente começou a louvar a Deus e um grande acontecimento veio e balançou os alicerces daquela prisão. E eu estou falando isso por quê? Porque Paulo, baseado em suas rejeições, ele tinha tudo para não orar dessa forma. Se ele fosse, às vezes, pessoas assim, uma pessoa normal como qualquer outra, a oração dele talvez seria diferente. Ele não oraria pela salvação dos judeus, aquelas pessoas que tanto o perseguiam. Só que Paulo era um bom cristão e ele tinha Cristo como exemplo. Ele presenciou que na cruz, quando Cristo estava sendo crucificado, a oração de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com isso, o próprio Jesus já estava liberando perdão para nós e pedindo: Deus, perdoa todo esse povo que me reconhecer como Senhor e Salvador e que tiverem a oportunidade de salvação, dê a salvação a eles. E Paulo aprendeu isso, e como bom cristão que era, ele ora da mesma forma e pede: Pai, a minha oração é para que todos sejam salvos. Esses judeus que tanto me perseguem, que me batem, que me chicoteiam, o meu objetivo, o meu desejo, a minha vontade é que eles sejam salvos. Salva esse povo. E hoje nós devemos copiar esse exemplo, porque muitas pessoas às vezes falam coisas ruins para a gente, e a gente às vezes, ao invés de orar: Deus, perdoa essa pessoa, salva ela porque eu já perdoei, às vezes ora pedindo até para ela ir para o inferno, que algo aconteça a ela. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos diferente como Paulo fez. Por que Paulo fez isso? E Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nessas situações, quando alguém falar algo que você não deseja ouvir, tendo você razão ou não, diga como Paulo: Deus, abençoa essa pessoa, ore por ela. Essa deve ser a atitude do verdadeiro cristão: orar para o bem daqueles que nos perseguem. Paulo orou dessa forma. Os judeus eram grandes perseguidores. Segundo, esse sentimento se transforma em oração. A grande vontade do meu coração e a minha súplica. Paulo, para mim, um dos maiores personagens do Novo Testamento, depois de Jesus, é Paulo. E Paulo, ele era uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa muito centrada, e a gente vê isso. O maior teólogo do Novo Testamento. Apesar de ter todo esse conhecimento, e se Paulo hoje discutisse com os grandes teólogos da atualidade, eles estariam bem longe de Paulo. Porque Paulo, apesar de não ter estado presente com Jesus, para mim a maior revelação da ceia não foi dada aos discípulos, mas sim ao apóstolo Paulo. Então Paulo, ele, apesar de ter grande conhecimento, ele também era um grande orador. E quando eu digo orador, não apenas pelo fato de falar em público, de pregar o evangelho a multidões, ou a pessoas que também eram grandes conhecedoras, mas
era uma pessoa que orava muito, era uma pessoa que orava incessantemente, era uma pessoa que intercedia com o coração, era uma pessoa que, quando orava, ela orava com sentimento. Ele orava amando aquelas pessoas pelas quais ele pregava ou pregou, desejando que elas recebessem a palavra e fossem transformadas pelo evangelho que ele pregava. Então Paulo, ele era equilibrado, além de ser grande conhecedor, também deixou exemplo de uma pessoa que orava de verdade, que intercedia pelas pessoas, um verdadeiro cristão. E a oração de Paulo tinha um alvo específico. Tinha um alvo específico. Quando Paulo, apesar de perseguido, orou por aquelas pessoas, aí vem as prioridades. Paulo não orou para que elas se tornassem prósperas. Paulo não orou para que os judeus saíssem da posição de estarem sendo servo dos romanos e tornassem senhores de várias nações. Paulo não orou para que aquelas pessoas tivessem saúde. Paulo orou para que elas tivessem salvação, para que elas fossem salvas. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo sabia da prioridade de Deus. E Deus, quando olha para nós, seres humanos, Ele olha e coloca em primeiro lugar não a sua saúde, não o seu bem-estar, não a sua fartura, não a sua prosperidade, mas Ele coloca em primeiro lugar a sua salvação, porque a salvação, ela reflete na eternidade. Deus não pensa exatamente como prioridade o seu período temporário aqui na terra, porque o seu período temporário aqui para Deus é mínimo. Mas Ele pensa na sua eternidade com Ele e no seu relacionamento eterno com Ele. É isso que Ele prioriza para as nossas vidas. Paulo sabia dessa prioridade, por isso ele não orou para que aquelas pessoas fossem prósperas, para que elas tivessem muita saúde, mas que elas herdassem, acima de tudo, a salvação. Porque Paulo sabia da prioridade de Deus. E Deus prefere muito mais não te entregar uma bênção passageira, Ele prefere te oferecer a salvação eterna. E cabe a nós recebermos ou não esta salvação. Deus se preocupa com a eternidade, porque Deus quer um relacionamento com o homem, um relacionamento permanente. Porque às vezes Ele te dá muita prosperidade e nós, como seres humanos que somos, quando recebemos muito de Deus, passamos a esquecer Deus e dar prioridade àquilo que é passageiro, que é terreno, e às vezes perdemos até a salvação. Deus se preocupa com a salvação do homem acima de tudo. E os judeus e sua ignorância espiritual é o terceiro ensinamento. Está dos versos 10, aliás, do capítulo 10, dos versos 2 a 4. E aqui nós fizemos algumas análises. A primeira delas é que o zelo não deve ser desprovido de entendimento. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Seria muito bom se tivesse água aqui, mas a minha fé não é suficiente para isso. Amém. Bom, o zelo não deve ser desprovido de entendimento. Israel reconhecia que os romanos precisavam de Deus. Eles reconheciam que os gentios precisavam de Deus. Eles reconheciam que todas as nações da terra também precisavam de Deus. Eles só não reconheciam que eles precisavam muito mais ainda, porque eles estavam acreditando
que o fato de querer cumprir a lei, pensar estar cumprindo a lei, daria a eles a salvação. Então eles tinham essa compreensão, esse zelo, esse cuidado de cumprir a lei e perceber que outras pessoas precisavam de Deus. Só que isso não era suficiente, porque era um cuidado, mas um cuidado errado, porque faltava compreender a verdade. E muitas pessoas acreditam que estar fazendo bem, muitas religiões acreditam que o fato de estarem praticando bem, fazendo bem às pessoas, faz com que elas herdem a salvação. Pelo fato de serem cheias de justiça própria, dá a elas a salvação, ou o direito à salvação. Obrigado, Tiago. Então, isso, praticar o bem, fazer o bem é bom, é necessário, mas cabe a nós, como seres humanos, fazermos isso, não como cristão. Porque você, cristão, quando faz isso, não faz isso porque pensa que isso agrada a Deus ou não, mas faz isso porque um dia você recebeu a Cristo no coração, e esse amor que você recebeu no coração reflete em praticar o bem para as outras pessoas, não tem nada a ver com salvação. Tiago foi bruto, trouxe foi 2 de uma vez. Estava mesmo. Bom, então, o zelo, ele não deve ser desprovido de entendimento. E com tudo isso, os judeus não entenderam a verdadeira dinâmica da graça. Porque a salvação, a justificação, ela é por fé, e é de graça, e é por meio da graça salvadora de Jesus. Eles não precisavam ser zelosos como foram e às vezes errar o alvo, tropeçar na pedra de tropeço, fazer com que isso, às vezes, eles perdessem a salvação. Porque eles tinham todo esse cuidado, todo esse zelo. Eram pessoas praticamente perfeitas, mas no principal elas erravam, em acreditar no Messias que havia de vir e no Messias que veio para salvar a humanidade. E até hoje o judeu, verdadeiramente judeu, ainda espera esse Salvador, ainda espera esse Salvador. Segundo, e só uma observação, antes de passar para... é que, muitas vezes, o fato de sermos tão criteriosos com isso, ser tão zelosos com isso gera um fanatismo. E o fanatismo muitas vezes espanta as pessoas. O fanatismo muitas vezes machuca as pessoas. Os judeus já estavam se tornando pessoas fanáticas, por quê? Porque eles baseavam todo o evangelho deles no cumprimento da lei. E com isso tropeçavam na própria lei e no próprio Cristo e erravam o alvo. Ninguém pode aceitar a justiça de Deus sem antes renunciar à sua própria justiça. Eu não sei se vocês já conviveram ou convivem com pessoas que são tão cheias de justiça própria, são aquelas pessoas que são tão certas, que tudo aquilo que a gente falar não vai adiantar. E tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Tem gente que é tão certo que não adianta. É quase que dá, como mamãe dizia, dá murro em ponta de faca. Você fala, mas a pessoa é tão cheia de si, tão cheia de justiça própria, acredita tanto que ela está certa, que ela não aceita conselhos de outras pessoas, ela não aceita que outras pessoas vá até elas e tente abrir os seus olhos. Por quê? Porque elas são cheias de justiça própria. São aquelas pessoas que
não estão abertas a serem ensinadas, não estão abertas a receberem esse evangelho que transforma a vida, esse evangelho que faz com que elas passem a ser meras pessoas existentes nesse planeta para serem herdeiras e cidadãs dos céus. Então, tem pessoas que são assim, e os judeus eram cheios de justiça própria. Só que, a partir do momento que eu decido reconhecer a justiça divina, eu tenho que abrir mão da minha, por quê? Porque as duas não andam juntas. Por que eu tenho que batalhar sempre com a minha velha natureza? Por quê? Porque a minha nova natureza, eu como nova criatura, não me dou bem com a minha velha natureza. Ou uma ou outra vai sobressair. Então, a justiça divina, ela tem que anular a minha justiça própria, para que sejamos bons cristãos. E se nós quisermos ser bons cristãos, nós devemos renunciar à nossa justiça própria para aceitar que a verdadeira justificação ela está em Cristo Jesus. Tem um texto em Coríntios que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a partir do momento que eu reconheço a justiça de Deus sobre a minha vida, as coisas começam a mudar e a minha vida começa a tomar um caminho diferente. E aquele Cristo que morreu na cruz e que orou para que os meus pecados fossem perdoados, para que Deus não levasse em conta a minha ignorância, começa a refletir por meio da minha vida. Por quê? Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o interessante é que o apóstolo Paulo vivia tanto isso na pele, que em um momento, acho que, se eu não estiver enganado, no versículo 2 aqui desse capítulo 9, ele ora ao ponto de falar assim: Senhor, eu quero ir para o inferno, se for para que os judeus sejam salvos. É mais ou menos isso que ele fala. Separado de Deus, é a expressão que ele usa. Se eu não estiver enganado, é o versículo 2, não tenho certeza, deixa eu confirmar. Versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Vocês perceberem o que é reconhecer a justiça de Deus sobre si e renunciar à sua justiça própria. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele acreditava em favor de um povo que naquele momento era um povo perseguidor ferrenho aos cristãos e especialmente a ele próprio. E ele faz esse desabafo, dizendo que eu prefiro até ir para o inferno, se for para que eles sejam salvos. Esse é o apóstolo Paulo. E já para as considerações finais, 4 afirmações aqui. A primeira delas é que a lei foi dada por Deus para mostrar o pecado do homem. O objetivo de Deus com a lei foi exatamente esse: mostrar que nós éramos pecadores e que, baseado em nós mesmos, nós não poderíamos cumprir a lei. Era mostrar o meu pecado e o seu pecado e mostrar que nós deveríamos reconhecer que Cristo cumpriu a lei e somente nele eu também posso viver de acordo com essa lei. Então, o objetivo de Deus com a lei foi mostrar os meus pecados. Segundo, o alvo da lei é Cristo. Cristo veio exatamente para isso, para cumprir a lei em si mesmo. A lei, desde o início, apontou para Cristo. Só que os judeus não entenderam isso. Os judeus não entenderam isso. Que o alvo da lei, em todo momento da Bíblia, foi mostrar, apontar para Jesus. E que
o cumprimento da lei só seria completo por meio dele, porque Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. E o fato de ter cumprido toda a lei deu a nós a oportunidade de salvação, porque Jesus não tropeçou em nenhum tio desta lei. Por isso a lei já apontava para ele. O alvo da lei era Cristo. E quando, hoje, às vezes a gente olha e tenta cumprir essa lei, todas as vezes você vai tropeçar. Todas as vezes, baseado na sua justiça própria. Porque a lei não veio para mim e para você, a lei veio exatamente para Cristo. Porque Deus sabia que só existia um ser que poderia cumprir toda a lei, que era Ele próprio. Que era Ele próprio. Por isso Ele permitiu que Jesus se tornasse uma pessoa humana, para que nós, pessoas humanas, herdássemos a salvação. O alvo da lei é Cristo. E apenas para nós refletirmos, vamos pensar exatamente nisso. Hoje, não estou falando aqui de predestinação, de livre-arbítrio, não é nada disso. Porque Deus, Ele é soberano, nós somos responsáveis por herdar a salvação ou não. E quando eu falo isso, eu sei que, se não todos, a grande maioria aqui, já tem esse compromisso pessoal com Cristo. E se porventura alguém ainda não tem, analise bem. E não é a nossa justiça própria, não é o fato de sermos bonzinhos, não é o fato de sermos pessoas honestas, pessoas que ajudam as outras. Isso é importante, mas isso não nos dá a salvação. O que nos garante a salvação eterna é esse compromisso que um dia nós fazemos com Cristo em recebê-lo no nosso coração. Isso nos dá direito à salvação eterna. Então, devemos analisar bem essa questão e vivermos vida santa sim, termos o apóstolo Paulo como nosso referencial, baseado exatamente naquilo que ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, apesar de perseguido, orou pelos seus perseguidores e não orou por qualquer motivo, orou para que o propósito principal de Deus com o ser humano se cumprisse neles, que é a salvação, que é uma eternidade de relacionamento com Cristo. Porque Deus, quando olha para o ser humano, Ele nos abençoa porque Ele é cheio de graça e misericórdia, mas Ele está principalmente preocupado com a nossa salvação eterna, porque Ele quer, como eu já falei, não apenas um relacionamento temporário, mas um relacionamento que dura não toda a vida, mas toda a eternidade com Ele. Porque Ele quer olhar nos nossos olhos e dizer: filhos amados, vocês aqui, da Central Vida, não reconheceram a sua justiça própria, mas reconheceram o sacrifício do meu filho em seu favor e reconheceram que o alvo da lei era Cristo e aceitaram isso para as suas vidas. Reconheceram a justiça de Cristo sobre todos e isso nos levará à eternidade com Ele. O propósito de Deus, mais uma vez, apenas para a gente levar isso em mente. Acima de bênçãos temporâneas é a bênção eterna, que é a salvação. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus, porque nós temos a oportunidade de termos a salvação eterna com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida e que nós possamos ter essa herança em cada um de nós. Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Deus, que nós possamos dar, ó Deus, o devido valor à lei em si, ó Deus, porque a lei em si é boa, ela é santa.
Pai, que nós possamos olhar para ela e ver, ó Deus, que o alvo da lei sempre foi Cristo, que desde o início ela apontava para Cristo, e Cristo cumpriu em si próprio toda a lei. E isso, ó Deus, foi suficiente, ó Pai, para que ele, ó Deus, fosse sacrificado em meu lugar. E hoje, reconhecendo este sacrifício, ó Pai, eu posso, ó Deus, herdar a vida eterna. Deus, e o principal alvo do Senhor com o ser humano, ó Deus, não são as bênçãos temporâneas, mas é, ó Deus, acima de tudo, a salvação eterna do cristão. Deus, que isso nos dá a oportunidade, ó Deus, de um relacionamento eterno com o Senhor. Pai, nós já estamos, ó Deus, vivendo este relacionamento eterno. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. E que nós sejamos não apenas existentes neste planeta, ó Deus, mas pessoas que verdadeiramente desfrutam da tua presença. Pessoas, ó Deus, que possamos amar os nossos semelhantes, ó Deus, e levar a tua palavra e pregar o teu evangelho, ó Pai, para que essas pessoas também tenham a oportunidade, ó Deus, de herdar a salvação, assim como nós já somos herdeiros. Deus, dê, ó Pai, ao nosso coração uma paixão intensa por essas pessoas, ó Deus, e que elas sejam sempre alvos, ó Pai, das nossas orações, para que sejam alcançadas, ó Pai, por meio do evangelho, e que recebam também essa herança maravilhosa, ó Deus, que é a salvação eterna. Em nome de Jesus. Amém.